Oi, Dé. Oi, pá. Cheguei. Tudo, tudo bom? Tudo bem? Tava por onde? Eu vim para a escola, só que agora o trânsito já tá Normal, normal né? Já tá e normal, aí né? demorou mais do que eu esperava. Tá. Cara, Porque, como fica bonito, né? Onde você fica lá na tua casa à noite, com tudo ah, acesinho, fica muito chique. muito legal aquela coisa. Ficou legal mesmo. Ficou puta cenário bacana, né? Meu cenário oficial agora. Só que eu comprei uma daquelas luzes de youtuber, sabe? Sei, eu tô usando uma aqui. Ela é bem forte. Ah, mas você comprou uma grandona, então. Eu comprei uma Isso. pequenininha. Não cabe nem o celular dentro. Não, já faz o efeito. A pequenininha não funcionou porque ela é bem escuro pensando na Entendi. captação de luz dessas câmeras. Aham, aham. Legal. E E agora eu você tô tá numa bem? parede chapada. Olha, eu tô aqui, que bonitinho. Tenho de verde. Ah, você tá Deve na ser o salinha, cenário da coisa mais. pessoa. Ó, que beleza. Cara, Salinho. muito legal. Você não sabe, né? É, tem um monte de gente aqui falando que quer fazer curso com você. Já tem uma amiga minha falando que quer fazer curso de sexologia contigo, né? Vamos, vamos. O curso de sexologia é um querido meu. Eu faço a cada 18 meses uma turma com 10 pessoas no máximo, para a gente poder acompanhar todo mundo bem detidamente. E aí, como a turma de vocês terminou, teoricamente eu tinha que ter começado outra agora em agosto, mas eu não Aham. quis porque não estou preparada para esse momento. E aí estamos pensando para março. E as meninas estão tentando me seduzir porque tem muitas pessoas de outros estados que querem fazer Querendo. curso. E você não Então eu queria tenho. fazer ele online, você queria fazer ele. Porque sexologia presencial é tudo de bom, né, gente? Cá entre Claro, nós. imagina o contato, a percepção. E aí elas estão me pedindo para fazer pelo menos misto, que tem a parte presencial e que tem a parte online, para as pessoas que moram longe poderem também ser Não, olha só, contempladas. eu posso de repente cuidar da infra para filmar você enquanto você dá aula. O que que você acha? Ok. E aí você faz o curso presencial e online ao mesmo tempo. Então, eu estava pensando nisso, de precisar de um auxiliar, tanto pela coisa da filmagem, quanto a pessoa está falando, está mandando dúvida, eu não vou estar olhando para o celular para ver. Com certeza. Então, vai precisar de alguma coisa assim. Mas eu te confesso que ainda tenho uma resistência, porque a ideia da experiência, pai. Eu sei que online a gente tem propiciado Não, muito conhecimento para as não tem pessoas, é como bem fazer os legal. actings direito, né? É meio complicado. Se dá alguma pane no meio do caminho, não tem como você ajudar ali na hora, E né? não tem que ser o abraço de verdade para a pessoa poder se sentir segura, aqueles apertões assim tão bons. Fica Né? faltando alguma coisa. Fica, né? Fica. É, não, apertão sempre é bom. Sempre é bom. Então, a gente tinha combinado de fazer o perguntas e respostas aqui para tirar dúvida, né? Sim. Então, apareceram algumas coisas. Uma delas eu já até tinha perguntado para você uma vez, que é sobre a barriguinha. Teve uma pessoa que mandou sobre quer saber da pochetinha. Aí tem a Ah, pochetinha na altura do umbigo e a pochetinha mais para baixo do umbigo ali, né? Então, eu lembro de você ter falado sobre a ternura, mas você falou tão bonitinho, né? Repete pra gente. aquela ideia de você conseguir unir afeto e sensualidade numa mesma pessoa. Uhum. Isso eu gosto muito, porque assim, no nosso padrão de cultura judaico-cristã, a gente tem dois grandes sistemas de repressão. A repressão das emoções, deixa eu ver se eu abaixo mais aqui para eu ficar mais visível, que eu falo com as mãos. A repressão das emoções, gente, vocês não vão conseguir ver, mas assim, repressão das emoções e dos genitais. Então, imagina que eu estou pondo a mão aqui na altura dos genitais, tá? Não vai aparecer aí. Então, a ideia
é que, por exemplo, os homens geralmente têm um grande bloqueio emocional. Ou seja, a parte do peito muito dura, muito rígida, que não consegue fazer aquela respiração expansiva, assim, que o peito se mexe para lá e para cá. E por que isso? Porque, olha, é só você pensar numa mesa de bar. O cara chega lá e fala: tô apaixonado, que incrível. Nossa, você sabe que quando o cabelo dela é tocado pela luz do sol, eu fico comovido diante de tanta beleza. Os caras vão olhar para ele e falar: você tá estranho, meu. Você Isso tá aí não é esquisito. muito masculino, não. Tá Não é coisa de homem, esquisito. não. Tá Então, meio. a gente não tolera isso, não. Agora, se ele chegar e falar alguma coisa assim: bunda incrível, não vejo a hora de me enfiar no meio daqueles Ai, quadris que delícia, né? trancados, assim. Que Aí os gostosa. caras vão falar: nossa, legal, esse daí vai se dar bem. Ou seja, o homem é apoiado quando ele faz uma construção diretamente sexual e ele é rejeitado, criticado, ofendido se ele faz uma descrição emocional. Mais romântica, Com as mais. mulheres já se dá o contrário. As mulheres, a gente espera que as mulheres digam: ai, mas ele é lindo, ai, mas ele fala poesia para mim, eu tô comovida, eu tô apaixonada, eu tô encantada. E a gente não espera que as mulheres digam alguma coisa do tipo: transar bem, nossa, melhor noite da minha vida, fiquei querendo mais. E, não, você gosta dele? Não sei se eu gosto, mas por aquela transa eu atravesso o oceano. Dé, mas peraí, nas rodinhas de meninas, elas falam isso, não falam? Puta, Então, dei gostoso. fala muito pouco e sofre julgamento. Porque se tem uma que fala muito assim, as outras, quando ela sai, ficam lá comentando o quanto ela é vaca. Sério? Sério, sério, nós somos terríveis. Nós somos seres assim, muito pouco amistosos. E então, assim, não é bem visto. Não é bem visto. É verdade que se ela gosta demais, a gente fala ela é meio trouxa, mas a gente acha que ela é trouxa e decente. Se a gente Entendi. tem uma mulher que transa, a gente fala: ela é esperta, mas ela não é decente, ela não é confiável. Eu tive uma conversa com umas amigas outro dia que a gente estava falando justamente disso. Se você tem uma amiga bonita, solteira, você não convida ela para ir na sua casa, se você é casado, se você está namorando, porque ela pode ser uma ameaça à estabilidade do seu relacionamento. Então, nós fazemos isso, nós mulheres somos muito cruéis umas com as outras, e, enfim, Aham. é algo que precisamos discutir ainda mais profundamente. Mas com isso, nós temos padrões de repressão diferentes. Então, como geralmente o homem se enrijece? Ele se enrijece endurecendo o peito. Se ele está endurecendo o peito, ele precisa amortecer as sensações genitais. E onde vai se acumular gordura? Na barriga. Ah, é? A ideia da gordura na barriga é ela proteger a energia para a energia não chegar nos genitais. Ah, Então, é? desceu uma quantidade de energia e fica parada aqui. É só para não ter aquela vontade toda hora. Exatamente. É um jeito de conter. Nas mulheres, a pochete vai ser exatamente embaixo do umbigo e no quadril. Então, mulher Para não pode chegar sentir energia muito, pro sexo tá ali. com. Diga. Para não chegar energia, para ela não ter vontade o tempo todo. Para ela não ter vontade de transar, para ela não se apresentar sexualmente, para não ser vista como vulgar, etc, etc, etc. Aí ficam aquelas mulheres com a barriguinha, com um quadril bem acentuado, que o excesso de gordura no quadril vai querer dizer falta de mobilidade da energia sexual naquela região, que a gente acha muito desejável. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê aquelas mulheres com aquele quadrilzão, a gente fala: nossa, que bonita. Numa É, porque linguagem encaixa a mais mão gentil. direitinho, né? Para pegar assim, encaixa. Encaixa. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Se está equilibradinho, tá legal. Mas se está em excesso, isso vai denunciar uma impossibilidade, uma incapacidade de sentir. E essa Entendi. incapacidade de sentir é, em última instância, a frigidez. Aí a gente diz Perfeito. assim: mulher pode ter muita emoção e deve ter pouca sensação sexual. Homem Entendi. deve ter pouca emoção e muita sensação sexual. Entendi.
Entendi. Bom, isso a gente olhando de acordo com o Reich, né, dentro da sexologia, isso aí você tinha explicado para a gente dentro da sala de aula lá. O que eu Eu vou me percebo, né, mexer porque dentro, eu vou tentar ficar mais bonita aqui, tá? mas você não precisa disso. Bom, ó, tá ficando bom. Você baixou ali, tá ficando bom. Mas assim, é, dentro do que eu estudo, né, dentro da fisiognomonia, né, da leitura corporal que eu faço, quando eu vejo para alguns homens, né, tipo eu, assim, tem uma mochila, não é mais uma pochete, já acaba sendo a mochilinha, né? E o acúmulo de gordura na barriga está exatamente, né, quando a gente anda, é o músculo da barriga que levanta a perna, né? É o músculo do abdômen ali que vai puxar a perna para cima. Então, o fato de eu ter a gordurinha aqui quer dizer que eu não quero dar o primeiro passo para fazer alguma coisa. Isso atrapalha no meu caminho de vida, tá? Tá, É, peraí, isso é interessante. Então, na verdade, a ideia de uma gordura na barriga é criar um peso para que você não tenha um gesto de movimento para frente completamente livre, é isso? eu não sei se criar um peso ou, né, levando em conta que a gordura também fala de proteção, né? Imagina o seguinte, eu tenho um caminho, eu tenho coisas que eu quero fazer, um caminho que eu quero seguir, mas em algum momento aqui no meu inconsciente ele se torna uma ameaça, ele se torna alguma coisa mais difícil ou até um pouco trabalhosa, talvez, né? Então, como eu tenho um pouquinho de preguiça, né? Porque aí entra um pouquinho de preguiça e um pouquinho de medo, eu acabo empurrando com a barriga, entende? Entendi. No caso da gordura no quadril, aí bate a questão do jogo de cintura para resolver os problemas. É como se eu não falo que eu sou teimoso, porque a teimosia ela vai me gerar um problema de articulação, tá? Porque eu sou rígido, eu sou duro, eu não quero me articular para desviar, então tenho problema de articulação, eu vou ter o problema na lombar ali, né? Mas a gordura fala, eu tenho articulação, mas eu não gostaria de me movimentar tanto, né? Então eu vou me proteger aqui, eu vou me blindar um pouquinho, qualquer coisa eu desvio. É só para ter um pouco mais de energia para enfrentar e se rolar, se eu tiver que fazer, eu estou protegido, Tá. entende? Né? E aí entra a pochete para cima do umbigo, está mais relacionada a coisas que eu não consigo digerir, né? E por estar em cima do umbigo também está relacionado um pouquinho à mãe, né? A pochete para baixo do umbigo, que tem gente que tem ali em cima da bexiga, né? Uhum, Quase perto da genitália mesmo. uhum. Está relacionada a vida vem, ela me traz prazeres, ela me traz boas sensações, mas eu não posso sentir porque eu me culpo de alguma coisa nesse sentido. Então, é, falar que eu gozei ou que eu tenho orgasmo não é legal, porque ninguém tem. O fato de eu ter comprado um carro, comprado uma casa, ter ganho um iate, não posso comemorar porque tem gente passando fome. Então, imagina que eu vou comemorar, né? Eu tenho que ir para qual é o próximo passo? E ainda assim com um pouquinho de preguiça. Mas qual é o próximo passo? Eu não vou curtir, Ai, me né? identifiquei. Mas você quase não tem nada. Eu preciso ver direito só aí se tiver alguma coisa. Não tem, na pandemia aumentou um Ah, pouquinho, mas ah, ah, tem. eu não vi. É que Eu vou ninguém ter que nunca vê, ninguém nunca acredita quando eu falo que tem, mas tem. pessoalmente só. Não, 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 não tem que quero ver. ser. Eu tinha um massagista que dizia que precisava de lupa. Mas Não tem, é? vendo? Porra, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu respondi. A gente respondeu, né? A pergunta da pessoa que perguntou da barriga. Aí teve uma outra pergunta interessante. É possível transformar a fúria em raiva? Né? Dar uma tirada na energia da fúria e transformar só numa raivinha? Porque na fúria a pessoa arrebenta tudo, né?
Como é que eu faço para transformar fúria em raiva? Sei lá, meu, vai socar um. Nossa, eu já diria assim, por quê? Tá com vontade de quebrar, quebrar tudo. Depois de quebrar tudo, a gente vai ter que consertar e vai aparecer alguma coisa nova, gente. Para que essa repressão? Não é? Sai dando a bica, né? Vai, quer quebrar, quebra. Inclusive, porque se a pessoa consegue fazer essa pergunta, significa que ela é capaz de gerenciar as próprias emoções. Então, se ela Com certeza, quisesse, ela transformaria. com certeza. Então, eu acho que tem que pensar nessa possibilidade de soltar, seja Se lá o que você não for. explodiu, se você não explodiu, não quebrou a parede que está na tua frente, né, é porque você tem um controle da situação. Se você não matou ninguém, não destruiu a parede, é porque tem controle da situação. Tem gente pedindo vídeo sobre borderline, Tá. É um perfil bastante porque comum nos últimos tempos, dá pra gente falar. comum A gente falou um pouquinho dele naquele vídeo sobre o caráter esquizoide, esquizoide, o mas a gente esquizoide, pode falar mais sobre isso, com certeza. né? É uma para a gente guardar. Se há a histeria nas mulheres, o que há nos homens? O equivalente da histeria nas mulheres é o fálico narcisista. Então, É o só para fálico lembrar o que narcisista. a gente tinha falado, que é importante, é assim, quando o Reich fala de histeria, é diferente do Freud, quando o Reich fala de histeria, ele fala de uma mulher madura, ou seja, que conseguiu passar relativamente bem pelas fases do desenvolvimento infantil, só que na sua manifestação sexual adulta, e aí vocês precisam se lembrar, manifestação sexual adulta é genitalidade. Genitalidade quer dizer, primeiro, sensação vaginal, sensação nos genitais. Segundo, capacidade de relacionamento. Então, é aquela pessoa que interage, que sabe conversar, que sabe pedir ajuda, que dá ajuda quando alguém pede. Enfim, alguém muito apto, muito capaz do relacionamento. Então, a mulher histérica é a mulher que atingiu esta maturidade. Mas, vivendo na nossa estrutura social, ela não consegue sustentar as próprias sensações sexuais. Ela Tá. tem vergonha, se sente culpada, se sente moralmente incorreta. Logo, ela tem com a sexualidade uma relação de fuga. Quando a gente falou da histérica, a gente falou assim: uma mulher que vai lá, se apresenta bonita, interessante, você fala, vamos, eu quero você, ela fala, como você pode pensar isto de mim? Jamás de los jamases que eu queria uma coisa dessas. Você é que maldou tudo, eu estou aqui brincando. E tá pingando, né? E tá lá. Exatamente, exatamente. E aí tem umas que apresentam uma postura infantilizada, com aquelas vozezinhas cansadas. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Você olha um mulherão assim, você fala, nossa. Aí ela fala, tem uma vozinha de criança, você fica com a sensação de tá errado isso aí, não está combinando. Essa Ai, que é uma. brachinho bonitinho, você tá com um pingentinho, olha que coisinha mais fofinha aí no seu Coisinha peitinho, fofa. olha. É isso. Aí a gente fala, Né? nossa, tá, não tá coerente. Então, essa é a manifestação histérica. Aí essa mulher se oferece para o contato sexual e foge. Um dos perfis foge mesmo, tipo, isso não tem nada a ver comigo, eu não quero. E o mais comum que eu acho na nossa atualidade é a mulher que vai para a relação sexual, só que ela foge em sensação. Então ela vai lá, você fala, nossa, vai ser demais, e tem uma hora que ela para de sentir. Aí Hum, tem aquela que para de sentir e fica lá assim, do tipo, meu Deus, não sei o que eu estou fazendo aqui, espero que isso acabe logo. E se o é cara for verde, né? minimamente sensível, ele É verde, vai. o teto é verde. Exatamente. Ele vai broxar também. Ou tem aquela que não está sentindo nada e, porque não está sentindo nada, se esmera na encenação. Então,
gritos, cenas, posturas, ginástica, assim, aí não é mais sexo, já é acrobacia, porque afinal de contas, já que ela não está sentindo, ela vai fingir que está sentindo para alguém se divertir com aquela história. Não sei se ela mesma vai se E não ficar. só isso, né? Propaganda é a alma do negócio, né? Ele vai contar para alguém. É, eu sempre acredito que as pessoas têm um quê de sensibilidade e percebem que aquilo não tem profundidade, mas é isso, é isso. Eu Então, tenho, eu essa é a tenho, nossa histérica. É alguém muito maduro nos quesitos psíquicos, mas que não consegue sustentar as próprias sensações sexuais. E não sustenta por um motivo muito básico. Gente, a gente não lida bem com mulher solta sexualmente. Na psicanálise freudiana, a gente diz muito claramente que um homem heterossexual adulto na atualidade não suporta a ideia de que uma mulher tenha fantasias sexuais. A mulher tem que ser sempre objeto das fantasias. Mas quando ela começa a ter fantasia, geralmente o homem brocha porque se sente ameaçado. Tipo, ela quer alguma coisa de mim se eu não der conta. ela quer me usar. Ela quer me usar. Ela quer me usar. Exatamente, exatamente. Mano, ela tá me desejando, ela tá me querendo. Como é Que que eu eu vou faço? fazer? Aí o homem Né? se dá conta da sua pequenez, né? Das fantasias que a gente constrói Não, sobre o masculino e foge disso. e não é Então, só por que isso. essa mulher não pode se sustentar na sexualidade? Porque ela não vai ter lugar social para existir. O homem ele tem pouco sangue, né? Então, ou o sangue está na cabeça em cima, ou ele está na cabeça embaixo. Se ele tem que refletir muito com relação a caramba, o que que eu vou fazer? O sangue vem para a cabeça. Aí lá embaixo não funciona. Meu Deus. Sacanagem, né? Sacanagem, Sacanagem. sacanagem. Eu acho que isso é uma limitação da nossa educação atual. Não acho que isso seja genético, mas sim, isso aparece em muitas das nossas vivências, infelizmente. Eu não posso fazer bullying comigo mesmo, né? Não, que sacanagem, não. É, bullying não pode, porque senão... Bom, aí uma Então, pergunta essa é a nossa histérica. O tá, nosso fálico narcisista é a histérica masculina. no corpo do menino. É a O menina no mesmo que corpo do menino. acontece em relação à histérica acontece, só que aí é assim, a histérica ela pode ter expressão emocional, como eu estava explicando no começo, e não Aham. deve ter expressão sexual. O homem fálico, ele deve ser durão, ele deve ser aquele que não sente, que não se vincula, que não tem essas fraquezas, digamos assim, mas que tem um pênis que está disposto a todas as atividades em todos os momentos. É uma É noção aquele assim. cara que goza 3, 4 vezes seguidas, certo? Então ele foi lá, transou, gozou, vai começar de novo no minuto seguinte, sem descanso, sem nada. Então ele vai a 2, 3, 5 e sai de lá todo. Não, porque eu sou muito foda e orgasmo que é bom nada, né? É aquele que passa a Exatamente, vida orgasmo que inteira é bom, não. sem ter noção do que é um orgasmo de verdade. Sim, eu acho que a maior parte desses homens nunca conseguem entender a relação de orgasmo, porque a relação de orgasmo é entrega. E entrega tem um aspecto emocional que ele não consegue nem se dar conta de que não tem. E você sabe que Então, depois de eu ter estudado contigo, eu hum, perguntando para alguns homens, né, para alguns amigos, tudo, com- é, se eles sabem a diferença do gozo por orgasmo, a maioria, a maioria me falou que nunca sentiu algo diferente, que sempre foi a mesma coisa, né? legal. Então, legal nada, né? Coitado desses caras, porque eu Eu levei sempre cinco tive essa anos para teoria. entender. Eu levei 5 anos para entender, né? Porque quando você tem um orgasmo, cara, não é a mesma coisa. Não é, e você sabe que não é, né? É, cara, é impressionante. É impressionante. Eu Né? sempre Depois tive do. essa teoria e eu sempre coloquei assim: quando os homens descobrirem que eles não têm orgasmo, o movimento vai ser muito maior do que o movimento das mulheres em busca de prazer. Ah, Porque o certeza. Porque homem se ele ainda soubesse o tem que é de verdade, né? o homem ainda tem uma simulação que deixa ele calminho. A mulher consegue se revoltar, entre aspas, e agir em busca do próprio prazer, porque ela não tem essa simulação
de prazer que o homem tem, essa descarga, que não é É, porque orgasmo, mas é uma descarga. ele acha que o gozo é isso, né? Que o fato dele ejacular ali, eu gozei, gozou, literalmente, só, e só, né? O orgasmo, o negócio é outra história, né? Sim, sim. É outra história. Ah, o que eu queria perguntar, e aí é uma pergunta minha, né? Acho que a gente falou do caráter genital na última live que a gente fez, mas a gente não colocou traços físicos, né? Seria o caráter genital a pessoa adulta e madura, não importa os traços que ela tem? É, porque o caráter genital tem mais a ver com a mobilidade que a pessoa tem do que com a forma. Então, a gente associa o caráter genital a uma certa flexibilidade, a uma vitalidade de pele. Então, assim, aquela pele com irrigação sanguínea, com uma cor legal, aquelas articulações que fluem normalmente quando a gente é estimulado, a disposição tanto para se enrijecer, para se proteger, quanto para relaxar quando é convidado ao relaxamento. Então, o genital é mais assim um jeito de ser do que uma forma. Tanto é que na proposta do Reich, todos os perfis podem se desenvolver para a genitalidade. E isso Certo. não necessariamente vai significar uma mudança brusca nas formas. Vai ter mudança, você sabe, porque se a gente Sim, começa a lidar com o prazer de uma forma diferente, vai ter mudança, mas não necessariamente vai ser aquela coisa de mudei a postura da face, eu mudei completamente a minha disposição muscular. Mas naquilo que eu tenho vai ter um brilho, uma vida, um calor, uma expressão mais ampla. você deu um sorrisinho, quando eu fiz assim, você deu um sorrisinho, você se Tá, segurou aí que tá eu vi, coradinho, tá tá coradinho. coradinho, né? Bonitinho. É, cara, isso é muito legal, né? Isso quer dizer, de uma maneira meio que resumida, que assim, eu acredito que todos passam pelos caráteres todos temos eles todos dentro da gente, né? A gente traz isso. Existem fatos que acontecem no nosso dia a dia que acabam despertando uma outra habilidade, prefiro chamar assim, uma outra habilidade em lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E eu vejo, então, o genital, o caráter genital, como aquele que ele olha para tudo com, não é de uma forma mais evoluída, mas de uma forma mais equilibrada, né? Olha para tudo de uma forma mais equilibrada. É lógico, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Você mesma falou da sua barriguinha invisível, mas está aí, né? Então, todo mundo tem alguma coisa que pode ser resolvida aqui dentro se e somente se houver alguma, como é que eu posso dizer, inconformidade sua com relação àquilo que você aparenta, né? Por exemplo, eu pesava 55 quilos desse tamanho, né? 55 quilos desse tamanho, você contava as costelas por cima do peito, né? Nossa, porque você deve ser quase 10 centímetros maior que eu. E eu, com 56 quilos, estava magérrima. Então você imagina o pau de vira-tripa que não era o menino, né? Inclusive os vários bullings que tinha na época, que na época não tinha bullying, o negócio era zoação mesmo, né? E aí eu encorpei do jeito que eu encorpei. Para mim, isso aqui tá ótimo, né? Para mim, isso aqui tá ótimo. A minha orelha, que era uma portinha de fusca aberta, né? Por conta do rosto magro, ela foi para um lugar tranquilo, né? Então, o encher, né? O ficar fofinho, né? Eu fiquei mais confortável para as pessoas virem abraçar. Antes batia osso, né? Então, eu não. Veja, eu tô gordinho, mas eu não sinto necessidade nenhuma em emagrecer, exatamente por conta do que eu passei quando eu era mais magro, né? Agora E você está na sua forma feliz, né?
Exatamente. E aí eu vou brigar comigo mesmo, porque eu quero perder uns quilinhos. Ah, não quero não, deixa aí esse negócio, cara. Fábio, Né? nunca me esqueço daquele dia, porque vocês que estão acompanhando nossas conversas já ouviram essa história, e eu conto essa história 50 vezes, todas as vezes que tenho oportunidade. Foi o ano passado, acho que foi o ano passado, eu cismei que eu queria ser musculosa. Então, eu estava fazendo aula com personal trainer 3 vezes por semana, fazendo musculação pesada, levantando peso, sofrendo. Fiquei desgastada, comia tudo que ele pedia para comer, o pozinho, as vitaminas para repor. E no final de mais ou menos 8, 9 meses, eu consegui ganhar 100 gramas de músculo. Fiquei revoltadíssima. Eu não queria mais aquele tanto sacrifício para nada. Aí fui conversar com o Fábio, falei, Fábio, eu quero ganhar músculo, eu preciso de músculo, o que, que eu tenho que fazer? Aí ele foi me fazendo uma série de perguntas e me perguntou se eu queria, se eu estava insatisfeita. Foi fazendo umas perguntas assim para saber se eu estava insatisfeita comigo mesmo. E eu não estou insatisfeita comigo mesmo, eu só queria músculo. Aí ele falou, então, se não tiver uma energia de revolta aí, se não tiver uma necessidade, se não tiver um reconhecimento externo de que você precisa de músculo para trabalhar, para agir na sua vida, não vai ter músculo. Eu falei, então não vai ter, porque se for para me sacrificar, eu não vou. Não, se o teu cérebro não entender que você está sendo, que a tua vida está sendo ameaçada por conta da falta do músculo, né? Se o meu cérebro não entender que a gordura que está no meu corpo vai me levar à morte, cara, você vai emagrecer para quê? Você vai criar músculo para quê? Né? Então, ele entendeu em algum momento que eu ser magro, em algum ponto, ameaçava a minha integridade, ameaçava a minha vida. Ele veio lá e colocou a gordurinha. Ele colocou um pouco mais de músculo, um pouco mais de gordura, distribuiu do jeito que ele achou legal e tá aí, né? E para mim não é ruim. E se para mim não for ruim, como é que você vai tirar isso de você? Né? Agora, é a mesma coisa daquela pessoa que faz a bariátrica, né? E ela toma aquela dieta que ela tem que fazer depois da bariátrica como um castigo. Se ela toma aquilo como um castigo, é lógico, o fato de você ter deixado de comer do jeito que você comia tudo, teu corpo tem que se reequilibrar. Você vai perder peso. Mas aí a tua barriguinha fica o quê? Fica com aquela pelanca pendurada até o joelho, né? Porque dentro do teu inconsciente, não, eu vou voltar a me equilibrar, eu vou acostumar com essa nova realidade e eu vou encher tudo de novo, né? Porque é só um castigo. Agora, se você entende que aquilo, porra, se eu não fizesse isso, eu ia morrer, é aquela coisa do medo da morte mesmo, né? Eu vou morrer, então preciso disso. Aí o teu corpo se adequa, tudo bonitinho, você fica magrinho, né? Não é só a mudança de postura, mudança de alimentação. Precisa ter uma crença, uma fé, alguma coisa que vira a chavinha e fala, cara, se você não fizer isso, tu vai pro saco. Nossa, eu acho isso tão fundamental, porque as pessoas, quando elas se esmeram nas atividades físicas, hoje em dia a gente tem muito essa coisa de ficar culpabilizando a alimentação, elas não levam em consideração esse componente que é o componente do desejo. Tem algumas pessoas que traduzem esse componente do desejo de um jeito bastante irresponsável, dizendo assim, ah, mas se tudo dependesse do meu desejo, eu seria rica, ou eu seria a Gisele de linda, ou qualquer coisa assim. E eu falo, não, isso é uma visão superficial, porque a gente justamente está falando do desejo por uma dor, do desejo que está Sim, relacionado com a manutenção da vida. Então sim, não é aí você acha legal, é você precisa para viver, você exatamente. morreria por isso. Esse desejo transforma. E por É, que a infância é um período tão marcante para a gente? Porque como a criança não tem senso crítico, não tem visão ampla da realidade, as coisas que são apresentadas para ela são apresentadas como vitais.
Eu me É lembro, isso. para mim, a angústia que eu ficava quando eu não sabia fazer um nozinho para amarrar o sapato. Era importante, eu tinha que aprender aquilo. Era questão de Ninguém, não sobrevivência. dava, não era secundário. Hoje é uma bobagem, quem quiser que amarre isso. Mas naquela época era fundamental. Então eu me articulei para adquirir capacidades para conseguir fazer aquilo e acabei adquirindo capacidade para fazer um monte de outras coisas relacionadas com aquilo. Mas é esses desejos fundadores que são os desejos dos quais a gente fala. Não é a sua Hum. vontadezinha, assim, do tipo, ah, quero comer pudim, quero ter uma barriga de tanquinho e quero sei lá o quê. Tem que ser alguma coisa estrutural. Ou acontece ou eu morro, né? Me diz uma Né? coisa, perguntaram também sobre seios grandes. Como é que faz para diminuir uma pessoa que naturalmente possui o seio grande? A gente vai falar sobre coraças nos próximos vídeos, né? Aqui no peito tem uma, não tem? Tem uma coraça peitoral e ela está relacionada com as emoções. Sim. Então, por E exemplo, haitianamente, aí você me fala como você vê. Haitianamente, a ideia de um peito pequeno é uma ideia de controle, de retenção das emoções, que vai caminhar, por exemplo, para uma meticulosidade. Nas mulheres, isso é visto como um perfil masculino no sentido de mais proativo, mais pro bloqueado emocionalmente, ou seja, uma pessoa com tendência a pensamento frio. Então, pegando isso, levando o contrário, uma mulher com seios fartos seria uma mulher com mais disposição para o cuidado, para a maternalidade e para as condutas da nossa estrutura social ditas femininas, assim. Então, mais ou perfeito, menos por aí eu faria essa leitura. O Reich não é tão perfeito. específico assim, gente, porque ele não tinha preocupações que hoje a gente chamaria de estética, ele tinha preocupações Aham. funcionais. Então, estou pegando e fazendo, olha, deve ser alguma coisa por aqui. Não, eu penso, quando eu falo de coraça, eu penso em retenção energética mesmo, né? Então, por que é que eu vou desenvolver mais um pedaço do corpo do que do outro? Porque não existe um fluxo contínuo de energia, tem lugar que te represa, né? Então, quando eu falo de peito grande, é exatamente isso, a questão da maternalidade, né? E da disposição para trazer as pessoas para o aconchego, né? Tá. Então, eu quero abraçar todo mundo, eu quero agradar a todo mundo, e todo mundo que vier vai ter um colinho quente, fofinho, gostoso de mãe, né? Mas Então, sabe por que eu falo para as pessoas que eu não sou acolhedora, que eu não gosto de ficar dando colinho? Ninguém acredita. Eu tenho que mostrar meus peitos, ó, gente. Eu não tenho, não pode gosto. mostrar, eu não ligo de ver. É, o que acontece é que você é acolhedora ao mesmo tempo que você mantém distância das pessoas, tá? Então, se alguém precisa de você para alguma coisa, você não é aquela que traz, entrega na mão e fala, toma, presente para você. Isso seria o peito grande, Tá. tá? O peito pequeno, você precisa disso aqui, é isso aqui que você quer? Tó, use e me devolve. Se vira, vai lá e faz, tá? Então, enquanto a mulher de peito grande, ela quer agradar todo mundo, ela quer trazer todo mundo para o colinho, ela tem um cuidado de mãe, né? Normalmente, depois de mais velha, é na casa da peituda que todo mundo almoça, que a família almoça no fim de semana. Não é na casa da que tem peitinho, né? Você pode procurar na tua família quem é a matriarca que ela tem peitão. Acabou, né? Uhum. A que tem peitinho, ela pode até fazer, mas ela precisa de um tempo para ela se cuidar, para ela fazer as coisas dela e me deixa no meu canto, né? E me deixa no meu canto. Senão, eu surto. E a que tem peitão, ela não vai surtar. Ela vai chorar sozinha, ela vai ficar depressiva para chamar todo mundo para perto dela, para cuidar dela, porque ela precisa desse carinho, Entendi, entendi. né? Então, realmente são disposições emocionais contraditórias.
São, do peitão para o peitinho, né? Exatamente. Do peitão para o peitinho. Então tem. E é muito legal isso, porque tem gente, por exemplo, quando eu vou fazer massagem, ela tem peito grande, chega lá com peito grande, deita na maca, a hora que ela deita de barriga para cima, o peito vem tudo para baixo da axila. Hum. Some tudo, parece, aí fica parecendo aquele ovinho instalado, né? Porque tudo veio para baixo da axila. Não tem consistência no sentimento. Ela Ah, que quer, interessante. ela quer cuidar, ela quer fazer, ela quer, mas se alguém briga, não, não serve mais para mim, pode ir embora, não quero mais saber, não tem e espera muito das pessoas. Então, quando você pega aquele peito caído, isso me fala de frustrações. Aliás, tudo que é flacidez me fala de frustração, porque você não tem energia para manter aquilo forte, Tá. né? É que aí em cada parte do corpo vai me falar de uma frustração diferente, Que né? legal. E você, como é, respondendo a pergunta da pessoa, como é o movimento para fazer essa transformação? Tem que passar por uma intervenção cirúrgica, estética, ou só a Não, modificação de postura e sentimento já gera alguma coisa? cara, é aquilo que é o teu cérebro, é a tua crença, né? É aquilo que você acredita que vai fazer o teu cérebro mudar ou não, né? Você pode ir lá fazer uma cirurgia de redução, né? Isso vai gerar, veja, toda cirurgia ela tem um corte, né? A marca que isso vai deixar, a cicatriz que isso vai deixar, é que vai me falar o quão traumatizante aquela cirurgia foi para você. Tá. Porque existia um trauma, você marcou o corpo com trauma, então você pode fazer alguma coisa, né? Agora, pô, você se corta a tua vida inteira. Porque acontece, você vai, corta, machuca. Em alguns pontos específicos, alguns cortezinhos, às vezes até uns bobinhos e mais fraquinhos, deixam cicatrizes. Outros, você foi lá, cortou, arregaçou. Tem gente que faz a cesárea e fica com um cortinho minúsculo, pequenininho, uma coisa quase imperceptível. Tem gente que faz a cesárea que fica com um negócio que parece um dedo, né, quanto aquilo te marcou, quanto aquilo foi traumatizante para você, né? Às vezes você corta o dedo com papel e fica lá, parece que como é que chama aquele negócio que fica marcado, parece que cria uma pele em cima, tem Queloide. queloide, né? Você vai lá, corta o dedinho, fica uma queloide, mas você não tem queloide no corpo inteiro, você já se cortou pra caramba e nunca teve nada, é naquele ponto específico por conta de algo que você estava passando que marcou e ficou na tua pele. Se você trabalha atualmente, é o caso de estria, né? Dizem que estria nunca some, mas dependendo de como você trabalha os traumas atualmente, a estria desaparece. Aí o que que a gente faz? O que que eu tenho que falar para mim mesmo para as estrias sumirem? Aí eu vou precisar ver tuas estrias para entender qual Não, foi o não vai processo. para isso. Não. Tem muitas coisas. Ontem eu estava ouvindo a sua live, aí eu estava falando, gente, eu preciso engrossar a minha sobrancelha para cá, porque aí eu vou terminar as coisas mais rápido, gente. Você gostou de Complicado. gelatina? Gelatina é gente boa pra caramba, né? Eu gosto muito dele, cara. O cara é muito gente boa. Mas é isso, né? Veja, o teu cérebro não vai colocar um pelinho, não vai colocar uma marquinha, não vai colocar nada num lugar se não tem sentido. Ele vai, né, dentro da tua programação de pele saudável, feliz e linda e maravilhosa, ele vai pegar a posição geográfica XY lá, vai botar uma corzinha diferente lá. Para quê? Por quê? Né? Alguma coisa tem. O que é só especulando, só perguntando, entendendo o processo, e aí a gente trabalha, né? Mas é isso. Por exemplo, eu tenho umas estrias na lateral do glúteo, né? Enquanto
a barriguinha leva a perna para cima para você poder dar o passo, é o glúteo que puxa a perna para trás para você poder, né, ter o caminhar, né? E é a Uhum. panturrilha que levanta o teu pé e te dá impulsionamento para ir para frente. Se você tem uma bunda pequenininha, uma panturrilha pequenininha, você, você é passivo. Você não vai atrás das coisas que você quer, né? É o que a gente fala, por exemplo, quando a gente está falando do psicopata, né? Que ele tem isso aqui desenvolvido, é ombro e tórax, né? Desenvolvido, mas não tem nem braço nem perna. Então, Uhum. ele não é um executor. Ele é o cara que manda os outros fazerem para ele. Exatamente. Ele mesmo não faz nada. Ele só delega, ó, fulano, faz isso, faz aquilo. Peraí, deixa eu comer um negocinho aqui. Você já terminou? Você também? E aí tá tudo resolvido, tudo deu certo. Mas ele só articulou, né? É isso. Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar ela. Ah, como suportar alguém que grita com tudo e que só age com violência? Para mim, chama a polícia que resolve, né? E como as tatuagens podem influenciar na mudança de atitude das pessoas, né? Eu entendo tanto piercing como tatuagem, como não é nada cultural nosso, né? Porque em algumas culturas você vai fazer a tatuagem quando você passa da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, então aquilo te marca, né? E é uma marca que você cria na pele, então é, é uma agressão, uma mutilação que você sofre como simbolismo de algo, né? Para simbolizar que você atravessou uma fase, né? A mesma coisa em piercing, em algumas culturas, a gente tem o índio brasileiro que coloca aquele prato, né, Uhum. na, aqui no, deixa aquele beição, parece um pato, né? E tem algumas culturas que colocam alargador de orelha, põe osso no nariz, mas tudo isso tem uma simbologia, né? Tudo isso tem uma simbologia. Eu entendo que como a gente não tem isso cultural, né, uma vez que você faz uma tatuagem, o símbolo pode ter alguma coisa a ver com o teu inconsciente. Pode não, certeza. Tem alguma coisa a ver com o inconsciente. Mas o que gerou, qual é a origem daquilo, né? Se tem a ver com coisas que eu executo, que eu crio, vai estar nos braços. Se tem a ver com o meu caminho de vida, vai estar nas pernas, né? Então, cada pedaço do corpo, também em relação às couraças, pode simbolizar, né, algo diferente, né? Pelo menos é o que eu pego com relação à tatuagem. Então é assim, Fá, quando a pessoa está dentro de uma cultura que pede aquilo, aquela marca ela tem um papel de comunicação social. Perfeito. Quando, no nosso caso, nossa cultura não pede isso como estágio de mudança, de idade, de reconhecimento, etc. e tal, então aquilo tem mais uma relação de expressão de alguma coisa, como se De fosse uma revolta. mancha que a pessoa está provocando. Isso. É uma expressão de revolta. Por exemplo, tem gente que coloca muito piercing na orelha, né? Se você questionar a pessoa, ela tem dificuldade em ouvir ou se irrita fácil com coisas que ela ouve. Ah, Então, ela expressa aquilo na orelha, né? é válido para o brinco também? Não, porque o brinco é cultural. Toda menina, né? A menina nasce. Hoje os meninos também, né? Não tanto, mas mais as meninas. A menina nasce, a primeira coisa que a mãe faz é furar a orelhinha para botar um brinquinho. Isso nosso é cultural, mas é um furo, é um furinho só. Quando você bota três, quatro, já Já é deixa de outra ser comunicação. cultural para ser algo mais agressivo, né? É a mesma coisa relativa à minha comunicação, né? Vou colocar em volta da boca, ou
na expressão da raiva, porque a tua sobrancelha, ela, ela trabalha muito a comunicação, né? A sobrancelha trabalha muito a comunicação. Então, se eu estou satisfeito, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou amargurado, se eu estou assustado, ou se eu estou com raiva, tudo isso eu consigo enxergar na expressão da sobrancelha, né? Coincidentemente, dentro da cultura oriental, a sobrancelha também fala do reflexo do fígado que trabalha a raiva. Eu vejo raiva como algo que você não concorda com aquilo, então você questiona, né? Uma vez que supriu a sua questão, ali a sua necessidade de saber o porquê, tá tudo certo, né? Então você questiona e tá bom, tá tudo certo. A hora que você põe o piercing na sobrancelha, isso demonstra que as críticas são grandes, a minha indisposição em aceitar o que o ambiente me passa é grande, então eu me revolto com tudo que acontece no ambiente. E curiosamente, quando você fala para uma pessoa que está estressada, irritada, que tem o piercing, tirar o piercing e deixar ele só uma semaninha fora, a pessoa para de procurar briga, ela para de questionar tanto e as coisas parecem que andam de maneira mais calmas e tranquilas. Nossa, isso faz muito sentido para mim numa leitura, digamos assim, sociológica. Porque, por exemplo, se eu vejo alguém na nossa cultura, nós somos conservadores, por mais que a gente tente se tornar mais amplo, mais tolerante, etc., nós somos conservadores. Então, no geral, quando a gente vê alguém com piercing, a gente já espera dessa pessoa um certo grau de revolta. Hum, Logo, ela está me dando um estímulo visual e eu devo devolver isso para ela numa expectativa. Agora, se uhum. ela tira, muito provavelmente eu fico mais tranquila na presença dela, Com relação ela a se ela. sente menos combativa e aí começamos um outro ciclo de relacionamento. Não precisa Sociologicamente muito, faz todo sentido para mim. e não precisa muito longe, né? Se você pegar nossos avós, quando viam alguém com tatuagem ou com piercing, fala, essa pessoa não presta, né? Essa pessoa não é confiável. Por quê? São pessoas que estão revoltadas com aquilo que elas estão vivendo, então a tendência delas é de transgredir as regras. E uma pessoa que transgride regra, ela não presta, né? E não é isso, né, gente? Você pode só não estar contente com a situação e trabalhar para que a Exatamente. coisa melhore, né? Tem Não quer dizer regras que que você... são feitas para serem transgredidas porque a gente precisa de modificação. Mas eu gosto dessa Exatamente. reflexão para a gente entender que, por exemplo, quando alguém te rejeita por causa do seu piercing ou da sua tatuagem, essa pessoa só está dizendo que essa modificação que você deseja pode ser agressiva para ela. Então, são duas pessoas tentando ficar confortáveis no mundo. É isso aí. Fá, É agora eu isso quero aí. fazer perguntas para você. Temos Agora eu cinco estou na fase minutinhos. das sobrancelhas, tá? Tá E, bom. e, e as pessoas que têm as sobrancelhas aqui unidas? A monocelha, né? É, É, eu olha, costumo eu dizer que tenho. a sobrancelha me fala de energia, tá? Quanto mais pelo na sobrancelha, mais energia para colocar em prática tudo aquilo que vem no teu pensamento. Então, imagina que isso aqui é uma caixa d'água, como eu expresso meu pensamento ou não. Eu vou utilizar isso dentro do meu rosto todo. Só que o como eu vou expressar isso está no formato da sobrancelha. E se eu tenho energia para botar isso para fora, está na quantidade de pelos da sobrancelha. Então, quando você pega, por exemplo, Maurício de Souza, Monteiro Lobato, são pessoas que transgrediram de alguma forma, né, o pensamento, criando, são pessoas extremamente criativas e contadoras de história, tá? Então a monocelha ela me traz muita energia. Energia para quê? Ah, se eu tiver que varar uma noite trabalhando, eu trabalho o dia inteiro, varo a noite trabalhando, trabalho outro dia inteiro e aí eu vou dormir. Pensa naquele pedreiro, né? Que
O cara veio, trabalhou duro o dia inteiro, ele tem uma taturana na cara, né? Ele trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, foi lá, fez churrasco, bebeu com os amigos, dormiu 4 horas na noite. No dia seguinte ele está inteirão lá para trabalhar de novo, bebeu pra cacete. No dia seguinte ele está inteirão lá para trabalhar de novo e está tranquilo. Isso você vê na sobrancelha. Quando a gente fala de começar e terminar um projeto, eu tenho o início do projeto aqui e o fim do projeto aqui no canto. Então, se você pegar aquelas pessoas que têm a sobrancelha que é grossa no começo e fininha no final, você pode perguntar para ela, você não termina de ler os livros, né? Você compra livro, começa a ler e não termina. Cara, 90% ali deixa o livro no meio do caminho. É começo e fim de projeto, né? Nossa, tá, Você mas isso larga é muito grave, porque, por exemplo, quando a gente vai lá naquelas moças fazer o desenho, todas querem te afinar e ferrar. fazer o desenho. Eu falo, não afina, não arranca, não Todas precisa. querem te E ferrar. elas querem afinar, não, mas fica mais feminino. Eu falo, não quer ser feminino, faz de homem, então. Né? Todo mundo quer te ferrar. Porque essa é uma coisa que eu acho muito chato, né? Porque você vai criticar o trabalho do outro, mas você vê o resultado depois, né? Você pega pessoas que afinam a sobrancelha, cara, elas começam a delegar as coisas para os outros, elas começam a ficar mais lentas no trabalho, ou elas terminam rápido aquilo que elas começam, ou largam no meio do caminho. E se você pega uma pessoa que está depressiva, que está chateada, que está, né, numa situação que não é muito legal, e você pede para ela a sobrancelha, engrossar a sobrancelha, você vai ver que ela começa a produzir mais e a sair daquela coisa pacatinha e ir para cima do que precisa ser feito, né? Se você perguntar para o Molina, que Molina você conhece, ele duvidou disso no curso que ele fez comigo, ele foi lá e começou a pintar a sobrancelha, né? Na semana que ele pintou a sobrancelha, ele produziu mais, e aí ele achou isso muito legal, que ele falou, cara, eu vou parar de pintar porque eu não estou aguentando, eu estou fazendo muita coisa, né? Nossa, que E, e, legal. e aí o interessante é aquele que tinha o final da sobrancelha loirinho e ralinho, os pelos começaram a nascer mais escuros e mais grossos, Puxa, que legal. porque ele introjetou aquilo como algo necessário para a sobrevivência dele, né? E se você perguntar para ele, ele te explica melhor o processo do que aconteceu durante a semana dele lá, né? Nossa, em uma Então, semana? em uma semana, em uma semana, né? Então é muito louco isso, é muito legal isso, principalmente vindo de um homem, né? Sim. Principalmente vindo de um homem. Então isso é muito, muito legal. Se você pegar uma criança que tem monocelha, Dé, você vai ver aquela criança hiperativa. Eu acho que temos um minutinho só, então só terminando. A criança é hiperativa. Se você tirar 2 dedos aqui no meio, ela vira uma criança comum como qualquer outra, né? Só tirando o pelinho aqui do meio, né? Entendi. Considerações finais, gente. Obrigado por ter ouvido a gente. Tem um minutinho só, tá terminando. Dé, Gente, muito obrigado. obrigada. Hoje foi para tirar dúvidas, esperamos ter respondido boa parte, sempre, nunca dá para falar tudo, mas principalmente nosso agradecimento, porque vocês têm sido incríveis na nossa tarde de sexta. Muito obrigada. É verdade. Então aqui toda semana, né? Sim. O Molina está pedindo para pintar novamente, a esposa dele está falando aqui. Gente, obrigado. E semana que vem a gente está de volta, começando a falar das couraças, né? Exatamente. É isso aí, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau.